Olá, pessoal, mais uma aula de ciências, né? E hoje nós vamos falar sobre satélites artificiais e suas funções. Estamos na página 55 da apostila de ciências. Como vimos no capítulo 8, os satélites naturais são corpos celestes que orbitam planetas. Já os satélites artificiais possuem uma grande diferença. São produzidos pelos seres humanos. Esses equipamentos são lançados no espaço por meio de foguetes não tripulados, ou seja, não tem pessoas nesses foguetes, e colocados em órbita com o intuito de receber e enviar informações, contribuindo assim com as telecomunicações, GPS, observação do planeta e do espaço, como alguns telescópios. O primeiro satélite lançado no espaço, em 1957, pela União Soviética, chamado de Sputnik 1. Essa época foi marcada pela chamada Guerra Fria, né? Entre os Estados Unidos e a União Soviética. Era uma guerra que não tinha armas, né? Mas os dois estavam em conflitos nessa disputa por saber quem vai chegar primeiro ao espaço, quem vai conquistar, enfim. E o lançamento desse satélite deu início a uma corrida espacial entre esses dois países. E antes do desenvolvimento dos satélites artificiais, as telecomunicações e o envio de dados entre longa distância, como de um continente para o outro, eram feitos somente por meio de cabos muito extensos colocados no fundo dos oceanos. No entanto, com a tecnologia existente na época, existia uma limitação com a quantidade de informações e ligações telefônicas que se podia fazer ao mesmo tempo, né? Então, era mais rudimentar. Mesmo assim, né, se chegou àquela tecnologia. Com o advento dos satélites artificiais, foi possível enviar e receber diversos tipos de dados e informações a longa distância, em que é necessário apenas um equipamento para enviar os dados ao satélite e este os direcionará para um outro local do planeta que receberá essas informações. Esses dados são enviados por meio de ondas eletromagnéticas invisíveis ao olho humano, que consegue atravessar a atmosfera e fazer todo esse percurso sem sofrer grandes interferências, né? Acredito que hoje a gente não viva sem, né? Sem o celular, que a gente possa fazer chamadas via, né, telefone, WhatsApp, enfim, a gente consegue entrar em contato com outras pessoas bem longe de onde a gente mora. Os satélites realizam movimento de órbita ao redor da Terra, devido à força da gravidade que nosso planeta exerce. Os satélites geoestacionários fazem essa órbita em um dia, mesmo período de rotação da Terra. E estão sempre voltados à mesma, né, direção, a região do planeta, a uma altitude de 36 mil quilômetros. Para um observador aqui da superfície da Terra, é como se esse satélite estivesse parado, né? Pois ele acompanha a Terra em sua rotação e está sempre sobre a mesma região. Os satélites que não são geoestacionários não acompanham a rotação da Terra, variando a região do planeta em que orbitam. Então, vamos lá. Um satélite geoestacionário acompanha a órbita da Terra, né? O período da rotação da Terra dura 24 horas, esse satélite também. Atualmente existem os mais variados tipos de satélites. Vejamos alguns deles. Satélites de comunicação, talvez sejam os mais conhecidos. Eles são utilizados para distribuir sinais de internet, telefonia e televisão. Geralmente possuem órbita geoestacionária,
né? Acompanha a órbita da Terra, a rotação da Terra, tá? Satélites de meteorologia são utilizados para monitorar o clima, registram as luzes da cidade, as tempestades de poeiras e raios, a formação de nuvens, as queimadas, as superfícies cobertas por neve ou gelo, dentre outras coisas. O uso de tecnologias provenientes do satélite de navegação está cada vez mais presente no nosso dia a dia. São 3 os principais sistemas de navegação atuais. O GPS, sigla em inglês, para Sistema Posicionamento Global dos Estados Unidos, GLONASS da Rússia e o Galileu da União Europeia. O sistema GPS norte-americano é composto por um conjunto de 24 satélites que orbitam a Terra a uma altitude de 24.000 quilômetros, sendo acessível a qualquer aparelho receptor, como a maioria dos celulares atuais. Então, a gente ouve falar muito GPS, né? E é por ele que muita gente utiliza para chegar em determinados lugares, né? Não utilizando mais mapas, e sim GPS. Temos também satélites de exploração do espaço. São usados para conhecer melhor o funcionamento e a história do universo. Conheceremos um pouco mais sobre eles no início do próximo capítulo, com um texto sobre o telescópio espacial Hubble, lançado em 1990. E, por fim, os satélites de observação da Terra, que tem por objetivo monitorar o território. Para isso, ele é dotado de câmeras que registram imagens. Alguns são equipamentos com radar e podem registrar imagens até quando é noite, ou se o local estiver encoberto por nuvens, tá? Agora eu vou passar a atividade para vocês. Qualquer dúvida a gente tira pela plataforma, tá bom? Beijão, pessoal!